Você tem em casa criança pequena? Seja menino, seja menina, seja uma criança, um pré-adolescente ou uma adolescente? Então esse vídeo é para você. Fica até o final, porque eu vou trazer uma revelação que o Senhor trouxe ao meu coração. Foi um sonho que eu tive essa noite e eu acordei com o Senhor me mandando compartilhar em vídeo nas minhas redes sociais. Porque eu creio que o Senhor vai trazer um despertamento ao seu espírito no nome de Jesus, por meio desse vídeo, em relação a você, pai e mãe, com seus filhos. Em nome de Jesus, presta atenção. Eu tive um sonho que uma mãe estava com um pré-adolescente e aparecia na TV o filme, o desenho, um filme do Scooby-Doo. Um desenho que muito tranquilo, né? A gente não ouve até então, pelo menos eu nunca ouvi nada referente a desenho do Scooby-Doo. E nesse filme, nesse desenho, na TV que passava, eu via bastante o Scooby-Doo e os personagens ali com ele. Nesse desenho, estava se passando um cenário noturno, tinha uma ponte, tinha assim um lago. E tinha um barco, assim, dizia que desse barco saíam pessoas envolvidas com ocultismo, e o enredo do filme era a relação ao ocultismo. Mas não era escrachado, era de forma sutil. E estava essa criança assistindo esse desenho. E a mãe estava ali também. E dizia que o Espírito Santo, de forma sutil, despertava aquela mãe para vigiar com relação àquele desenho, que tinha algo naquele desenho que estava afetando a mente daquela criança, o espírito, a alma daquela criança, e estava fazendo pouco a pouco aquela criança ser transformada na sua identidade, no seu comportamento. E essa mãe ignorava o alerta sutil do Espírito Santo e deixava a criança assistir aquele desenho. E então eu vi aquela criança mudando as vestes dela, que a cor das vestes dela se tornavam as vestes pretas, como se estivesse remetendo a algo obscuro acontecendo no interior daquela criança. É como se a cor que me aparecia ali, aquelas vestes que se tornavam pretas, estava mostrando que estava havendo algo do ocultismo, assim como aquele cenário noite, aquele cenário nebuloso estava afetando a criança e que pouco a pouco estava mudando o comportamento daquela criança, estava sendo mudado. Então eu acordei com esse aviso no meu coração, esse alerta, essa advertência, que eu também, como mãe, serve para mim também estar alerta os direcionamentos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz um direcionamento ao nosso coração, um alerta, é muito sutil, é muito doce, mas é firme. Mas acontece que nós podemos, naquele momento, ignorar a voz, o alerta do Espírito Santo. Podemos ignorar porque a gente está muito acelerada, ocupada, ou a preguiça mesmo, não querer sair da zona de conforto e ir para a ação, e ter que encarar o filho ou a filha chorando, e ver o que eu vou colocar, e não ter tempo para parar e conversar com a criança, botar para uma leitura. Várias situações podem ser, né, na vida de um pai ou de uma mãe. E nesse momento a gente pode ignorar essa voz sutil do Espírito Santo e deixar ali a criança assistindo filmes, assistindo desenhos, seja no celular, no tablet, no computador ou até mesmo na TV. Desenhos que têm ali cenários de ocultismo. E a pessoa, por não estar assistindo, por não estar perto, ignora a voz do Espírito Santo por ser um desenho tão comum, tão normal, porque o que eu vi era um desenho do Scooby-Doo, algo antigo, desenho conhecido. Ignora, não tem nada demais, isso é coisa da minha cabeça. Não para ir lá, para averiguar essa sensação, essa intuição, a voz do Espírito Santo falando em nós, de irmos lá
e ver o que está acontecendo mesmo. Deixa eu parar para sentar aqui, para ver se não é coisa da minha cabeça, se realmente tem alguma coisa por trás. E fazer essa análise, esse acompanhamento. Porque eu entendi que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, de aviso que ele quer deixar aqui para você que é mãe, que é pai, é em relação, não é exatamente ao desenho do Scooby-Doo. Apareceu, não sei porquê, foi o desenho do Scooby-Doo para mim. Não sei, não vi nada sendo falado na internet sobre alguma coisa que esteja acontecendo no desenho do Scooby-Doo ou ao personagem Scooby-Doo, não vi nada referente. Então, não sei se está tendo ou se também não está tendo. Então, o que veio ao meu coração? Porque era o desenho, a influência ruim que vinha por meio do desenho para a mente daquela criança e pouco a pouco ia afetando o comportamento daquela criança, que no início mudava suas vestes e a mãe não percebia, achava que era normal e depois começava a mudar o comportamento, podendo se tornar um comportamento pouco a pouco agressivo, rebelde, desobediente. Então comece a observar o que o seu filho, a sua filha tem assistido, sua criança, seu pré-adolescente, seu adolescente, o que tem assistido? Comece a tirar um tempinho para observar, para acompanhar. Ora sobre a mente dos seus filhos, pede a Deus para destruir toda influência negativa que estiver sim, vindo dos desenhos. E corta também, não é só orar pedindo, Deus protege e deixa assistindo. Não! Não é só orar pedindo para que Deus proteja e não ir para ação, deixar os seus filhos assistindo. Não, tem que orar e ir para ação, também eliminar fonte de inspiração negativa, fonte de influência negativa que possa estar vindo de um ocultismo disfarçado, sutil, por meio de desenhos, por meio de filmes, por meio de desenhos que parecem inofensivos, mas na verdade são tremendamente mortais espiritualmente falando para a mente do teu filho. Então, tenha o hábito de orar sobre a mente, pedindo a Deus para destruir toda a má influência, para blindar com o sangue de Jesus os 5 sentidos do teu filho, da tua filha, e vá para ação. Veja, faça uma análise minuciosa do que o seu filho tem assistido, o que a sua filha tem visto. E o que você peça antes ao Espírito Santo para te mostrar, para que você, ao sentar para assistir, você não venha ser ficado cega. Você não venha ficar cega, não venha sofrer de um encantamento ali para que você não enxergue o que está acontecendo com o seu filho. Peça a Deus também para abrir os seus olhos espirituais, em nome de Jesus. E vou fazer uma oração por você, veio agora no meu espírito para que eu ore por você, pai e mãe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, primeiramente, a proteção sobre a minha casa, meu Deus, e que em nome de Jesus, o Senhor venha abrir, meu Deus, os olhos deste pai, desta mãe que está assistindo esse vídeo, que está orando comigo, que todo encantamento, toda cegueira, tudo que tem pedido, meu Deus, para que vejam que os filhos estão passando, para que vejam que os filhos estão assistindo, para que caia por terra agora esse encantamento em nome de Jesus, para que esse ataque à mente de nós pais sejam repreendidos e destruídos, que em nome de Jesus o Senhor nos dê o posicionamento correto para com os nossos filhos, o Senhor nos tire da zona de conforto, o Senhor nos dê a sabedoria de como agir com os nossos filhos, e o Senhor venha destruir toda a má influência contra a mente e coração dos nossos filhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir agora, blinda com teu sangue, Jesus, os 5 sentidos dos nossos filhos e destrói todo ataque contra a mente, contra a alma, contra o espírito e contra o corpo deles, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, junto à fé dessas pessoas, crendo na resposta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Diga amém aqui, concorde comigo nesta oração e compartilhe com o pai, com uma mãe também, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.